Olá, meus queridos amigos da enfermagem, espero que tudo esteja muito bem com vocês e vamos aqui dar continuidade atendendo a uma solicitação aqui da nossa coordenação. A nossa aula vai ser hoje por meio desse vídeo, dada aí as condições aí do coronavírus, da Covid-19, que infelizmente está nos isolando aí do convívio, do contato. Mas não vamos deixar de ter o conteúdo por conta disso, ok? Então eu farei aqui uma rápida recapitulação daquilo que nós já falamos nas aulas anteriores e darei continuidade nesse vídeo, para que vocês tenham ele aí gravado, do que nós vamos falar na aula que seria ministrada no dia 17/3/2020, ok? Bom, nós iniciamos as nossas aulas falando sobre as manifestações jurídicas, como que o direito nasceu na vida do homem, como que o ser humano percebeu a existência de regras e normas para regularem a sua vida. E nós falamos de 3 manifestações básicas que eu gosto de sempre relembrar nas minhas aulas e que obviamente será perguntado em prova. Quais eram essas 3 manifestações? Autotutela ou autodefesa, autocomposição e heterocomposição. Falamos também sobre as excludentes da ilicitude que até hoje estão presentes na vida do ser humano: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e também exercício regular de um direito. Explicamos que essas excludentes, elas afastam uma conduta criminosa, até trazendo alguns exemplos dentro da área de saúde, da área de enfermagem, para que vocês também estejam aí orientados, caso um dia aconteça alguma coisa, vocês saibam como se defender, como buscar um direito para vocês. Muito bem. Falamos sobre a importância dos direitos humanos na vida das pessoas e conceituamos o que era direito, que nada mais é do que um conjunto de regras emanadas de um poder competente denominado Estado, que tem por obrigação regular a vida em sociedade. Ou seja, não existe uma sociedade organizada se não houver direito, e não existe direito se não houver uma sociedade para ele regulamentar. O direito nada mais é do que um conjunto de normas que visam regular as nossas vidas, por limites, para que nós não vivamos num verdadeiro caos. Então, desde os primórdios, desde lá de que o homem tomou consciência da sua existência, de que ele era um ser humano, de que ele tinha semelhantes, ele passou a exercer o chamado direito natural, que era até meio instintivo, e com o decorrer dos anos, com a evolução dos tempos, o homem foi se organizando, foi trazendo regras e normas. Falamos dos direitos humanos e que os direitos humanos, eles não estão única e exclusivamente ligados às questões de crime, como muita gente pensa, tem aquele velho jargão que direito humano é para bandido. Explicamos que isso, embora os direitos humanos vão proteger as pessoas que estão aí dentro de um conflito com a lei, que praticaram crime, eles não estão defendendo só essas pessoas. Eles estão em todas as outras áreas da vida, como por exemplo na área de saúde. Quem trabalha na área de saúde como vocês, enfermeiras, enfermeiros, médicos, demais operadores da saúde, também estão regulados pelos direitos humanos, que é mais importância do que a OMS está tendo agora, a Organização Mundial de Saúde, com relação a essa questão do coronavírus, que todo mundo aí está buscando informações, ou seja, é através da OMS, Organização Mundial de Saúde, que é um órgão internacional, um organismo internacional, daí a nossa matéria até aqui, Direitos Humanos e Organismos Internacionais, é ela que está ditando aí quais são os protocolos, quais são as regras, quais são as providências que os países afetados por essa pandemia devem tomar em relação aos seus doentes, em relação aos seus infectados. Muito bem. Então, os direitos humanos, eles estão ligados a todas as pessoas, a todos aqueles que de uma certa forma exercem alguma atividade ou não exercem atividade, mas que precisam de uma proteção do Estado. Muito bem. Trouxemos também a informação que houve uma evolução, que ao longo dos anos os direitos humanos foram evoluindo. De tempos em tempos, o ser humano começou a perceber a importância de se tratar melhor o seu semelhante, de se aplicar uma condição de vida melhor às pessoas. Isso começa lá na Idade Antiga, quando nós falamos lá dos profetas, que o profeta ia lá e falava para o rei não tomar certa atitude, porque se ele tomasse alguma atitude contrária
no caso ainda se falava de Deus ali naquela época, o rei estaria sendo muito tirano. Então isso era uma maneira de mostrar que os direitos humanos estavam presentes na vida das pessoas. Nós falamos isso também na Idade Média, quando a própria Igreja Católica passou a ter uma postura um pouquinho mais humana com relação às pessoas, aos pobres, aos deficientes, àqueles que tinham mais necessidades. Depois, na Idade Moderna, isso também foi se mostrando um pouco mais presente com o Iluminismo, até chegarmos nos nossos dias, e o grande marco dos direitos humanos foi a Declaração dos Direitos do Homem de 1948, proclamada pela ONU. Declaração essa que veio depois da Segunda Grande Guerra Mundial, que sem dúvida nenhuma foi um grande evento catastrófico na vida do ser humano, onde mais de 60 milhões de pessoas morreram. Então, trouxemos todo esse panorama histórico, lembrando que a nossa matéria é para trazer uma reflexão, a nossa matéria aqui não é para você decorar lei, não é para você decorar código, mas é para você entender fatos que aconteceram no passado, por que nós vivemos hoje algumas situações, e o direito, no caso aí o direito humano, ele está presente em todas as questões. Muito bem, falamos do direito enquanto ciência, e para a gente entender o direito enquanto ciência, é preciso que a gente explique que o direito é dividido em algumas ramificações. O que é isso? Quando você estuda, no caso vocês estudam enfermagem, vocês estudam medicina, quem estuda a área de saúde, da mesma forma que vocês dividem o conteúdo dos aprendizados de vocês em matérias próprias, vocês têm lá saúde da mulher, saúde da criança, infectologia, enfim, vocês têm várias disciplinas que são destinadas a trazer um aprendizado para vocês relacionado a um tipo de situação. Primeiros socorros, enfim, eu estou falando aqui mais ou menos por cima, eu não tenho um conhecimento tão amplo das disciplinas da área de saúde, em específico da área de enfermagem. Mas eu sei que são divididas em várias ramificações. Da mesma forma, o direito você não aprende ele de uma única vez, você divide ele em áreas do conhecimento para que ele possa ser melhor entendido. Então, nós temos duas grandes áreas que o direito é dividido: direito público e direito privado. Essas são as duas primeiras divisões que marcaram a história, que marcaram a forma de você estudar o direito. O direito público, como o nome já fala, ele está mais ligado ao poder público, às regras que vão reger o poder público. Por exemplo, quando eu falo de direito penal é um ramo do direito público. Por quê? Porque quando alguém comete um crime, se eu for lá e matar uma pessoa, independentemente se a família da pessoa quiser me perdoar ou não, o Estado, o poder público instituído, ele vai me punir, porque é do interesse público evitar que as pessoas cometam crime, ok? O direito tributário, por exemplo, que é relacionado aos impostos, aos tributos, todo mundo aqui acho que gosta de pagar imposto, né? Então, direito tributário é o ramo do direito público que vai regrar essa questão. Por exemplo, se eu não pagar lá o meu imposto de renda, nada vai me acontecer? Lógico que vai me acontecer. Eu vou ser colocado lá na malha fina, eu vou ser colocado numa execução fiscal, ou seja, o governo vai me procurar e falar: vem cá, você não pagou o teu imposto aqui, eu vou cobrar de você. E se necessário for, pegar bens que são meus para solver aquela obrigação. Então, é um ramo do direito público. Muito bem. Então, dei esse exemplo para vocês entenderem o que é a diferença do direito público para o direito privado. E um dos ramos do direito privado, que é um dos primeiros ramos que nós vamos estudar aqui, para trazer essa informação a vocês, aonde os direitos humanos também estão presentes, é o direito civil. O direito civil, como o próprio nome fala, é o direito do particular, é o direito privado, é o direito privado por excelência. É aquele que cuida da nossa vida privada, da nossa vida íntima, aonde o Estado, embora ele forneça as regras, ele não vai se intrometer na nossa vida. Por exemplo, se você quiser se casar com alguém, o Estado vai te obrigar a casar? Não vai. Da mesma forma, se você não está feliz lá no seu casamento e você quiser se divorciar, o Estado vai dizer: não, você não pode se divorciar? Não. O Estado vai regular apenas a maneira com que o seu casamento deve acontecer
e a maneira como o seu divórcio deve acontecer. Mas a vontade de permanecer casado, de casar ou de desfazer um casamento, ela será sua. Ou seja, é privado, é civil, é particular. O direito civil, então, ele cuida das questões particulares das nossas vidas. Nós nascemos no direito civil, crescemos no direito civil e morremos no direito civil. Eu sempre falo isso com os meus alunos de direito, porque é de suma importância. Logo que você nasce, a primeira coisa que acontece ali no direito civil que é o seu registro. Para você ser uma pessoa, ser considerado como pessoa humana, como pessoa que tem capacidade, que tem personalidade, você tem que ter o quê? Um registro de nascimento. Você passa a ser existente para o mundo nesse registro. Quem é que regula isso? O direito civil. Aí você cresce, você quer tirar sua carta de motorista, você quer poder dirigir, poder ter o seu carro, poder ter a sua independência. Com quantos anos você pode fazer isso? A partir dos seus 18 anos. Por quê? Porque a lei estabelece que a pessoa com 18 anos ela já teria uma maturidade suficiente para poder dirigir, para poder cuidar dos seus próprios interesses. Então, com 18 anos, você já não deve mais obediência para o seu pai, para a sua mãe, no sentido legal. No sentido moral, sim, né? Devemos respeitar os nossos pais, os nossos ancestrais da melhor maneira possível. Mas no sentido legal, se você quiser casar com 18 anos, quiser ir embora de casa, quiser fazer uma tatuagem, quiser sair, quiser, enfim, o que você desejar fazer, a partir dos 18 anos, você tem toda a liberdade, você não precisa mais pedir para o seu pai, para a sua mãe, ok? Então, o direito civil cuida disso. Você vai fazer negócio, você vai comprar, vai vender, vai fazer lá uma transação bancária, vai fazer uma transação com um imóvel, vai comprar, vai vender uma casa. Quem é que vai dar essas regras? O direito civil. O Estado vai se intrometer se você quer vender a tua casa para o teu vizinho, ou se o teu vizinho quer vender a casa dele para você, ou se você quer alugar a tua casa, ou se você simplesmente quer doar a sua casa para alguém? Não. Então, estas regrinhas que o Estado coloca para as pessoas fazerem, mas ele não se intromete, que prevalece a vontade da pessoa, é característica básica do direito privado, que no caso, por excelência aqui, é o direito civil. Um outro ramo também do direito que nós costumamos estudar, falamos aqui do direito civil, é o direito penal, como nós explicamos para vocês agora, né? O direito civil é do direito privado, ao passo que o direito penal é do direito público. Qual é o objeto do cuidado do direito penal? É o crime. Então, toda pessoa que comete um delito, uma infração penal, ou seja, ele pratica um ato contra a lei, no caso que causa alguma lesão, algum problema a outra pessoa ou ao próprio Estado, ele vai cometer um crime. Então, o que é o crime? Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Isso é crime. Ou seja, é um fato que é antijurídico, é contrário à lei, é um fato típico, ou seja, ele está o quê? Demonstrado na lei que não pode ser feito, ou seja, ele é desenhado ali na lei, olha, isso aqui você não pode fazer. Por exemplo, matar alguém é crime. Então a lei prevê uma pena de 6 a 20 anos para o homicídio e, se for aí com qualificadoras, com homicídio doloso e tal, de 12 a 30 anos. Ok? Então, crime é objeto do direito penal. Uma pessoa que mata, uma pessoa que estupra, que rouba, que pratica um furto, que pratica um tráfico de drogas, enfim, uma pessoa que causa uma lesão corporal no outro, ela está em conflito com a lei, ela pratica um crime. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque nós fazemos aqueles julgamentos. Todo indivíduo que comete um crime é um bandido? Não é isso, não é uma verdade. Por exemplo, você é enfermeiro, você é enfermeira, você pode cometer um crime. Você sai do seu trabalho, cansado, pega lá o seu carro, pega lá o seu veículo, sai na rua, você está meio sonado, você fez um plantão inteiro à noite e você atropela e mata uma pessoa. Você cometeu um crime. Mas você não é um bandido contumaz, você não é uma bandida contumaz. Você cometeu um ato contra a lei, mas não quer dizer que você seja um bandido. Por isso que os direitos humanos protegem as pessoas que estão em conflito com a lei. Porque nem todos os que estão respondendo por um crime, ainda que seja de homicídio, são verdadeiramente culpados por aquilo que fizeram. Ok? Outro ramo do direito importante para a gente conhecer é o direito do trabalho. Esse também é um ramo do direito privado.
muito embora alguns pensadores do direito entendam que ele seja um ramo misto, tanto do direito privado como do direito público. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem regras que pertencem aos trabalhadores, aos empregadores, o Estado também intervém impondo algumas regras em proteção ao trabalhador. Então, o fato de eu trabalhar com uma pessoa é uma vontade minha. Então, se eu quiser trabalhar com o José, com o João, eu vou trabalhar. Se ele me oferecer um salário X, eu vou concordar. Ou não concordar. A vontade é minha. Só que existem regras na lei que impõem certas condições. Por exemplo, algumas empresas precisam ter um número mínimo de pessoas com deficiência trabalhando nelas. Por quê? Porque a lei impõe isso para que a empresa possa incluir pessoas com deficiência trabalhando dentro dos seus quadros de funcionário. Isso é vontade da empresa? Muitas vezes não seria, mas o Estado se intromete. Está aí a participação do Estado, então, nesse ramo do direito. Porém, parte da doutrina entende que o direito do trabalho é um ramo do direito privado, porque é o empregado e o empregador que vão tratar ali o contrato de trabalho, quanto que vai ser o salário, como que vai ser o horário de trabalho, enfim. Então, há essa discussão, tem-se aí então que o direito do trabalho é um direito misto, ok? Um outro ramo muito importante também do direito, eu não vou falar aqui de todos, mas vou falar de alguns principais, é o ramo do direito do consumidor, que todo mundo aqui é consumidor, ou seja, é um ramo do direito que protege a relação de consumo de todas as pessoas que de alguma forma estão no mercado consumidor. Então, ele vai impor regras para que os fornecedores de produtos e serviços atentem àquelas regras, fiquem atentos àquelas regras e, através dessas regras, eles possam não prejudicar o consumidor e trazer para o consumidor uma condição justa. Então, é proibida a propaganda enganosa, a propaganda abusiva. Se o consumidor tiver um problema com um produto, com um serviço, ele tem a garantia para poder trocar esse produto, para poder reparar esse produto. Enfim, existem inúmeros direitos previstos no CDC, que a gente chama Código de Defesa do Consumidor, que vai trazer para o consumidor algumas benesses. Esse ramo é do direito público ou é do direito privado? Igualzinho eu falei do direito do trabalho, ele é um ramo misto. Ele tem tanto aspectos do direito privado, como ele também tem aspectos do direito público. Quando que ele é do direito privado? Quando, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa. O Estado não me obriga a comprar um produto, não me obriga. O Estado não me obriga a contratar um serviço de alguém, me obriga. Eu vou contratar lá a NET, a Vivo e tal, isso eu faço se eu quiser. Agora, quando ele passa a ser do direito público? Quando a lei impõe que certas práticas para os fornecedores são proibidas, ok? Bom, pessoal, essa aula de hoje nós estamos tratando desses ramos do direito, nós não vamos esgotar o assunto aqui, então para não ficar um vídeo muito comprido, eu vou deixar esse vídeo ali, o link para vocês aqui acessarem, que vocês já estão acessando, e na próxima aula, se nós ainda estivermos com essa situação do coronavírus, nós traremos um outro vídeo com continuidade da matéria. Um abraço a todos vocês e muito obrigado pela atenção.